Segunda Crônicas, capítulo 25. É isso aí, da glória não custa nada, é de graça, irmão. Tem um pentecostal aqui, não? Fala para a pessoa que está do seu lado assim, não esquece que você é pentecostal, irmão. E se não era, vai ser em nome de Jesus. Tem glória aí, não? Aleluia. Irmãos, hoje, fala para a pessoa que está do seu lado, hoje Deus vai te pegar. Irmão, hoje vai ser forte. O Espírito Santo vai falar conosco poderosamente, amém? Louvado seja o Senhor. Vamos nos acomodar. O pessoal que estiver em pé, estão procurando lugar. Tem alguém aí que tem um lugarzinho sobrando do seu lado? Faz um sinal assim, ó, tem um lugar ou tem dois lugares. Ali tem um do lado do Júnior. Por ali também tem. Para a gente não ter ninguém andando pela igreja. Aleluia. Que bênção. Então eu quero honrar a vida do pastor Gilberto, que está aqui, que veio lá de Campinas também. Está nos honrando aqui. Nós colocamos a família dele toda aqui. O apóstolo Agostinho me falou da sua visita. Espero que Deus fale muito com vocês também, em nome de Jesus. Quem achou 2 Crônicas 25? Nós vamos ler um versículo, porque depois a gente vai contar toda a história do rei Amazias. Eu vou contar duas histórias hoje para você, e depois nós vamos mergulhar em coisas profundas nessa noite. Versículo 1 e versículo 2. Era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Joadã, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém, não com inteireza de coração. Amém? Levante a mão para o céu e diga: Espírito Santo, eu abro a minha mente, o meu coração e o meu espírito para de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos falar da história de dois reis, justamente o capítulo inteiro de 2 Crônicas 25 e o capítulo inteiro de 2 Crônicas 26, um rei atrás do outro. Quem estava aqui de manhã, levanta a mão. Irmão, eles nem imaginam o que vem, né, irmãos? Vai ser lindo. Teu coração está aberto? E o primeiro rei que nós estamos lendo aqui, Amazias, diz que ele fez o reto, o correto, o certo. Ele obedeceu a Deus, porém, não fez isso com o coração íntegro ou de inteireza do seu coração. Não era por inteiro, ele não fez com o coração completo. Mas ele fez exatamente o que Deus mandou. Ele obedeceu a palavra de Deus. E o texto vai continuar no capítulo 25. Você vai ver então que ele vai entrar numa guerra. E todos os reis, em todas as ocasiões bíblicas, jamais entraram numa guerra, né, sem consultar Deus ou sem consultar um sacerdote. Consultar Deus através do sacerdote. E ele então ia fazer guerra contra os edomitas. Edomitas vem de Edom. Edom são um dos filhos de Ló. E era um inimigo muito hostil contra Israel, contra Judá. Lembrando que Amazias, ele era rei de Judá, do reino do sul. Para quem não sabe, muito importante essa informação. O reino de Israel tinha se dividido em dois. O reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, Efraim e as outras 9 tribos, ou seja, eram 10 tribos. E do norte, do sul, era Judá. Daí vem o nosso Senhor Jesus. Ali estava a capital Jerusalém. E também a segunda tribo de Benjamim. Então, Benjamim e Judá ficaram no sul e as outras 10 tribos no norte. Capital do reino do sul, Jerusalém. Capital do reino do norte,
Samaria. Daí vem os samaritanos, porque depois essas 10 tribos se corromperam, se perderam. Mas esse rei, Amazias, ele era do Reino do Sul. Muito importante essa informação. Quem não sabia dessa informação, aprendeu isso hoje? Olha que benção. Não só está escutando a pregação, mas você está aprendendo conteúdo bíblico. Está feliz por isso? Diga amém. Olha que benção. Então, ele vai lutar agora contra os edomitas. Vai ter uma guerra. Só que ele diz assim, eu vou pedir ajuda, vou arrumar, além dos meus soldados, que ele tinha bastante, vou pegar os soldados, vou contratar soldados do Reino do Norte, que lembra que o Reino do Norte tinha se desviado de Deus, eles já não estavam adorando a Deus. Então ele contratou mercenários, 100 mil soldados, imagina? Ele pagou 100 talentos de prata por isso. 100 talentos de prata, cada talento de prata tem 35 quilos, né? Então, 3.500 quilos de prata no valor de 12 milhões e 600 mil reais. Ele comprou o serviço daquele mini exército, ou um exército grande, depende de como você veja. E um profeta veio até ele, e você vai ver isso no versículo 7, coloca lá. Porém, um homem de Deus veio a ele dizendo, ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel. Lembra que Israel é o do norte, é o reino ruim, que agora já está Israel e Judá é separado. Então não deixe com você o reino das 10 tribos de Israel do norte que se corromperam, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Verso 8, se quiseres ir, faze-o assim, esforça-te para a peleja, Deus, porém, te fará cair diante do inimigo. Então ele falou, se você levar esse exército, você vai perder. Porém, ele ouviu a voz do profeta. Ele se despediu daqueles homens que ele tinha contratado. E ele falou, mas o que eu faço? Eu já paguei 12 milhões e 600 mil reais. E aí o profeta diz para ele assim, Deus vai te dar muito mais do que isso. E ele se despediu daquele exército e foi para a guerra só com aqueles de Judá. E diz a Bíblia que como ele obedeceu à voz do profeta, ele venceu a batalha dos inimigos de Deus e foi uma grande vitória. E diz que naquele dia, em um dia, eles mataram 10 mil homens. Olha para você ver, que batalha grande foi essa. 10 mil homens do reino dos edomitas. Tremendo ou não é? Obedeceu a voz de Deus, sim ou não? Deus deu uma vitória maravilhosa. Aí ele trouxe riquezas, despojos, pegaram tudo que tinha lá que eles podiam de riqueza, trouxeram para o reino de Judá. Mas já vai acontecer algo agora que o teu cérebro vai custar entender o que aconteceu. Porque a primeira vez que eu li isso aqui, eu não entendi nada, de verdade. Verso 14. Sucedeu que, depois que Amazias veio da matança dos edomitas, e trouxe consigo os deuses dos edomitas, dos filhos de Seir, tomou por seus deuses e prostrou-se diante deles e queimou-lhes incenso. Ele acabou de ouvir o profeta, ele obedeceu o profeta, ele obedeceu a Deus, ele fez tudo certo, ele ganhou a batalha. Quando ele volta da batalha, ele traz os deuses do povo que perdeu a guerra, aqueles deuses que não ajudou eles a vencer a batalha, aqueles deuses insignificantes, vazios, que não significava nada, pegou eles e em vez de voltar da batalha e adorar a Deus no templo, ele trouxe os deuses do inimigo, colocou lá, se prostrou, adorou e queimou incenso. Eu falei, não tem sentido. Você não acabou de ganhar deles? O Deus deles ajudou eles? Não, mas por que você está... Faz sentido, irmão? Não faz sentido. Aí o profeta vai lá confrontar ele. Aí quando eu estava lendo, falei, bom, agora ele vai ouvir o profeta. Ele não ouviu a primeira vez? O
profeta, o mesmo profeta chegou para ele e falou assim: Amazias, verso 16. 15, vamos ler o 15. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias, e mandou-lhe um profeta que lhe disse: por que buscaste deuses deste povo? Olha o que o profeta está falando isso na cara dele. Os quais não livraram o seu próprio povo da tua mão. Olha aí, o profeta falou a mesma coisa que nós pensamos, não foi? Você está adorando o Deus que eles não livraram os seus inimigos, vai adorar eles. 16 é incrível. E sucedeu que, falando ele, o profeta, ao rei, o rei, lhe respondeu: puseram-te por conselheiro do rei? Cala-te! Por que haveria de ser ferido? Então, parou o profeta. Ou seja, ele parou. Ele falou: ok, não vou te repreender mais. Presta atenção. Quando o rei falou ser ferido, ele não estava falando de dar uma varada nele. Quando o rei fere, é para matar, irmão. Ele ameaçou o profeta de morte. Cala a boca. E ele não ganhou a batalha pela instrução do profeta? Mas quando o profeta falou: para que você está adorando os deuses que não deu a vitória para o teu inimigo? Cala a boca, não quero ouvir. O profeta calou, ficou parado, mas na saída, ele deixou a última palavra. Bem vejo eu que já Deus deliberou destruir-te, porquanto fizeste isso e não deste ouvidos ao meu conselho. Aí, vou continuar a história. O profeta vai embora e diz: Deus vai te destruir. Mas Amazias agora manda uma carta para o rei de Israel. Lembra o reino do norte? Quantas tribos tinha lá? 10. Efraim mais 9. As 10 tribos do norte. Ele manda uma carta e diz assim: vamos nos ver cara a cara. Traduzindo para o século 21 é assim: se tu é homem, vamos nos encontrar lá na batalha, eu e você, e vamos ver quem é mais macho. Porém, irmão, nós estamos falando de 10 tribos contra 2. O reino do norte era muito maior do que o reino do sul. Então, o rei de Israel, das 10 tribos, manda para ele, então, uma carta de volta. Versículo 19, olha a carta, olha a mensagem que ele mandou para Amazias. Tu dizes: eis que tenho ferido os edomitas. Desculpa, o 18. Vamos ler o 18, depois o 19. Porém, Jeoás, rei de Israel, esse é o rei que ele mandou, vamos nos encontrar para a peleja. Mandou dizer a Amazias, rei de Judá: o cardo, quem sabe o que é um cardo aqui? Todo mundo sabe? Cardo é uma plantinha desse tamanhozinho assim, toda desengonçada, que ela é cheia de espinho e ela tem uma florzinha no meio dos espinhos. Isso é um cardo. Quem anda nos matos aí sabe o que é cardo. O cardo que estava no Líbano, mandou dizer ao cedro que estava no Líbano. Quem já viu o cedro? Cedro é aquela árvore, uma das melhores árvores para você tirar madeira. Ela é robusta, ela é grande, ela é poderosa, né? Os cedros do Líbano. Inclusive o cedro é o símbolo do Líbano. Se você ver a bandeira do Líbano, vai estar lá o cedro. Aquela árvore gigante e poderosa. O cardo estava no Líbano, mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: dá tua filha por mulher a meu filho. Porém, os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Você não está rindo, mas era uma piada naquela época. A mensagem foi assim: o cardo pediu para casar com a filha do Líbano. Uma vaca pisou no cardo. Você entendeu? Tipo assim, você não é nada, você é um cardo, você está conversando com o cedro e uma vaca pisou em você. Tipo, ele desprezou o rei de Judá. E ele diz, aí a continuação do texto é poderosa.
Tu dizes, eis que tenho ferido os edomitas. E elevou-se o teu coração para te gloriares. Agora, pois, fica em tua casa, porque te entremeterias no mal para caíres tu e Judá contigo. Então, não teve jeito. Judá foi para a batalha. Israel se encontrou com ele. Houve a batalha. E Amazias perdeu, morreu. Todos os soldados, os que sobraram, saíram correndo. E a Bíblia vai dizer então, que ele ficou fugindo por muitos anos, até que caçaram ele e mataram ele, e não teve jeito para Amazias. E o fim dele foi de viver, acho que foram 15 anos, miseravelmente fugindo, até que mataram ele. Esse foi o final de Amazias. Vamos continuar agora o capítulo 26, uma nova história. Agora é outro rei, e o nome desse rei, filho de Amazias, chamado Uzias, que ele começou a reinar em Judá, em lugar do seu pai, Amazias. E o que aconteceu com Uzias? Uzias, ele decidiu também lutar contra Israel, tinha ódio pelo que tinha acontecido, e diz a Bíblia que ele fez o certo diante de Deus, e não diz que não foi de interesse de coração, mas diz que ele fez o certo diante de Deus. Sabe o que aconteceu? Deus deu vitória para Uzias. Ele começou a fazer tudo conforme o que Deus mandava na Bíblia. Tudo que os sacerdotes falavam, ele obedecia. O texto vai dizer, e fez o reto diante de Deus. E a história de Uzias é incrível, porque diz que Deus deu tanta inteligência e sabedoria para ele. Ele ganhou de todos os territórios ao redor de Israel. Ele ganhava uma cidade, ele cercava a cidade, colocava soldados naquela cidade e não deixava ninguém mais entrar, e ele tomava posse de verdade. Ele multiplicou ouro, multiplicou prata, multiplicou soldados, multiplicou o povo, enriqueceu o povo. Se você vai ler o capítulo 26, só vai falando de vitória, 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 vitória contra todos os seus inimigos. Não sobrou um inimigo. Uzias ganhou de todo mundo. Poderoso. E ele fazendo o que era reto diante de Deus. Aí, você vai ver, ele fala do gado. Fala também que ele construiu, olha só, pela leitura dá para entender que ele inventou ferramentas ou armas de guerra que colocava nos muros da cidade, e essas armas de guerra atiravam flechas e pedras, poderiam ser catapultas, coisas assim, terríveis, que os inimigos morriam de medo dele. E só vitória. Olha o versículo 15. E também fez em Jerusalém, 26:15. Também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras. E propagou sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado. E ajudado por Deus. Você imagina que alguém olha para você e fala assim, essa pessoa é maravilhosamente ajudada por Deus. Porque ele fez o reto diante. Mas olha o versículo 16. Aqui começa a tragédia. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram ao rei Uzias.
Verso 19. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar. Aí diz a Bíblia que eles tiraram ele apressadamente de dentro do templo, com a cara leprosa. E o fim dele vai dizer, no finalzinho do texto, verso 21. Assim ficou leproso o rei Uzias até ao dia da sua morte. Nós acabamos de ler duas histórias que não dá para compreender. Como que Amazias, depois de ter ganado a batalha, pega os deuses daquela batalha do inimigo, vai adorar e queimar incenso. E ainda ameaça de morte o profeta. Como que Uzias, depois de ser maravilhosamente ajudado por Deus e conquistou tudo e se enriqueceu sem medidas, agora ele faz o impensável. O impensável, diga comigo, o impensável. O homem decide pegar um incensário do sacerdote. Ele sabia, irmão, até o bebezinho que está aprendendo a falar em Israel sabia que era proibido entrar no templo se você não fosse sacerdote, no lugar santo. Todo mundo sabia. Ele faz o impensável, ele pega aquele incensário, leva para dentro para queimar incenso a Deus no altar de incenso, algo exclusivo do sacerdote. O sumo sacerdote se coloca diante dele e chamou outros 80 sacerdotes. E disseram para ele a lei, falou, você, Uzias, está errado, você sabe. E o texto vai dizer que ele explica a lei, bonitinha. Somente os filhos de Arão, você sabe, não pode fazer isso. Deus não vai se agradar do que você está se fazendo. E sabe o que ele faz? Fica indignado. E mesmo assim ele avança. E quando ele dá mais um passo na frente do sumo sacerdote, a cara dele fica leprosa. Imediatamente o Senhor o feriu com lepra. E não havia doença pior naquela época do que lepra, porque depois Uzias passou o resto da sua vida isolado e morreu como um leproso. Não dá para entender. Pastor, do que é essa mensagem que o senhor vai pregar hoje? Hoje eu vou pregar sobre o teu pior inimigo. E o teu pior inimigo se chama orgulho. E o teu melhor amigo se chama humildade. O orgulho, ele faz você fazer o impensável. Vou repetir, o orgulho faz você fazer o impensável. O orgulho é o maior pecado, e ele é o que precede quase todos os outros pecados. É a ferramenta do diabo mais destrutora. O orgulho, ele corrói o amor, ele corrói até o senso comum. O orgulho te leva a cada vez ir a mais pecado, a independência de Deus. O orgulho é o pecado anti-Deus. O orgulho é a principal causa de miséria em cada casa, em cada nação, em cada família, desde que o mundo começou. Deixa eu falar algo para você. O texto do capítulo 25 e o texto do capítulo 26, os dois reis fizeram o impensável, e o porquê fizeram o impensável tem a mesma raiz, o mesmo nome. Os dois caíram no pecado
do orgulho. Diga comigo, orgulho é meu maior inimigo. Eles fizeram o impensável. Olha o versículo, para você ver, capítulo 25, versículo 19 de 2 Crônicas. Olha para você ver a razão pelo qual eles caíram. Tu dizes, eis que tenho ferido os edomitas, e elevou-se o teu para ti gloriares. Preste atenção. Você está indignado, dizendo, pastor, jamais eu imaginei que um homem que acabou de vencer a batalha vai lá e pega os deuses do inimigo e vai adorar. Não é impensável? Sabe por que está sendo impensável? Porque nós estamos pregando algo de um evento que aconteceu há entre 2.500 e 3.000 anos atrás. Mas eu posso te dizer que isso continua acontecendo no mesmo dia de hoje. E provavelmente muita gente que está sentada aqui está vivendo isso. Ah, pastor, jamais, isso aí o senhor está falando é louco. Não tem como. Sim, tem. Tem pessoas que Deus começa a abençoar, que Deus começa a prosperar, que Deus dá vitória. Ela recebe uma cura, ela recebe uma porta aberta, ela recebe uma vitória. Deus restaura o casamento, ela conta o testemunho. E quando ela já está bem, quando tudo está em ordem, agora chegou o momento dela vir para o culto e dizer assim, Deus, obrigado, porque agora minha família está em ordem, minhas finanças estão em ordem, minha saúde está em ordem, meus filhos estão em ordem, o Senhor me abençoou por todos os lados. E no dia que é para ela vir agradecer a Deus, que era o esperado de Amazias, o que Amazias fez? Pegou aqueles deuses inúteis do mundo e o adorou. Tem gente que no dia que é para vir agradecer a Deus, ele diz, eu já estou tão bem, que eu não preciso ir no culto hoje. Hoje eu vou beber de novo. Hoje eu vou fornicar de novo. Hoje eu vou voltar para o mundo. Hoje eu vou ligar para meus amigos, buscando deuses vazios que não te preenchem de novo. O orgulho te faz fazer o impensável. Você nunca imaginou que você um dia poderia abandonar a igreja, a sua igreja, e ir para o mundo? É o impensável. E por que você fez? Porque foi a raiz de tudo, a mesma de Amazias? O orgulho. Você nunca imaginou que depois de casado você seria infiel? Você nunca imaginou que ia pedir o divórcio, ou que sequer o divórcio estaria no radar das suas conversas? Você nunca imaginou que alguém que viria com uma proposta sem ética nos negócios, você não imaginou sequer ouvir o final da proposta, mas você acabou fechando um negócio ilícito? Você nunca imaginou ser uma daquelas pessoas infelizes e amarguradas da igreja que critica todo mundo, que tem o dom espiritual da crítica e o dom espiritual da reclamação? E você acabou se tornando uma delas. O inimaginável aconteceu. Quando você entrou na igreja, falou, nunca vou ser um cara desse, reclamão, criticão, que fala mal. Não, e você se tornou exatamente isso. Quando você entrou na igreja, você falou assim, eu nunca vou desviar igual aquele desviou, mas você também desviou. O inimaginável, o impensável começou a acontecer. Eu quero dizer para você que Deus odeia o orgulho. Diga comigo, orgulho é meu pior inimigo. E a humildade é meu melhor amigo. Bem rápido, Salmo 101, versículo 5. Coloque no telão para a gente. Olha o que a Bíblia diz sobre o orgulho. Salmo 101, versículo 5, bem rápido. Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Continuação.
aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Tem gente falando, não, Deus ama todo mundo, Deus está derramando a graça sobre todo mundo. É verdade, menos sobre os orgulhosos. Que Ele não suporta. Irmão, Deus é amor. Para Ele não suportar alguma coisa, é porque o orgulho provavelmente é o oposto de amor. Mas esse versículo é muito light, eu vou ler um pouquinho mais pesado para nós. Esse é light. Provérbios 16, 5. Agora vamos ler um mais potente. Vamos mais fundo, irmão? Coloca a roupa de mergulho aí. Provérbios 16, 5, coloca lá para mim. Antes era que Deus não suportava, agora diz o quê? Abominação é ao Senhor todo altivo de coração. Não ficará impune, mesmo de mãos postas. Sabe o que está dizendo? Que o orgulhoso não precisa nem pecar, só dele ser orgulhoso ele já vai ser julgado. Mesmo de mãos postas. Porque é uma abominação. É outro nível, não é que é insuportável, é abominação. Diga comigo, o meu maior inimigo é o orgulho. Orgulho, ele faz você fazer o impensável. Consegue imaginar? Lúcifer, grande, poderoso querubim, entrava e saía na presença de Deus, estava diante do santuário do Senhor. Alguém quer sair diante da presença de Deus? O que Lúcifer fez? O impensável. Disse, eu subirei, lhe colocarei meu trono acima das estrelas de Deus. Ou seja, eu vou reinar acima de Deus, eu não preciso de Deus, eu vou ser o Deus. E ele conseguiu ainda levar 1/3 das pessoas que estavam vendo a Deus cara a cara. E o que diz a Bíblia? Porque caiu Lúcifer? Porque entrou orgulho no coração dele, altivez de coração. Ele fez o impensável. Adão fez o impensável. O que Adão fez? Ele comeu do fruto. E Deus veio falar com ele. Mas o coração dele estava cheio de orgulho. E Deus disse, Adão, o que você fez? Você comeu do fruto? Ele falou, comi. Aí Deus estava dando a chance para ele se arrepender. E disse, Adão, mas por que você comeu do fruto? Em vez dele dizer, Deus, eu errei. Eu pequei, me perdoa, que burrice que eu fiz, porque eu não sei, Deus, eu estou arrependido. Sabe o que ele disse? A mulher que tu me deste. Primeiro grande sintoma de um orgulhoso, ele nunca vai reconhecer o seu erro e pedir perdão, ele vai terceirizar a culpa. Porque ele é orgulhoso. A gente evangeliza muito nessa igreja, graças a Deus. E a gente sai nas ruas de Balneário Camboriú falando de Jesus para as pessoas. E tem pessoas que estão no mundo, pastor Gilberto, estão lá sem Jesus, estão vivendo no colo do Satanás. Estão vivendo o pior, comendo o pão que o diabo amassou. E você fala para ele, volta para Jesus. Por que você está vivendo desse jeito? E ele diz assim, a igreja que Deus me deu. A esposa de Jesus. A igreja que eu estava errou. O meu pastor, aí o pastor que Deus me deste. O líder que Deus me deu. O diácono que Deus colocou na minha vida. Ou seja, você está vivendo aí, dando beijinho em Satanás, porque alguém fez você fazer isso, você está terceirizando a culpa. Orgulho, isso se chama orgulho.
Você não é capaz de reconhecer o seu erro. E eu quero dizer algo para você. No dia do juízo final, essa pessoa não vai estar lá para te defender. Cada um vai responder por si. Não justifica você estar desviado porque um pastor pecou, porque uma igreja fez errado, ou porque alguém te ofendeu dentro da igreja. O orgulho é um estado mental, moral e de coração que precede quase todos os outros pecados. É uma autojustificação e uma autossuficiência. Sabe por que Deus odeia o orgulho? Porque o orgulho rouba a glória de Deus. Como assim, pastor, que orgulho rouba a glória de Deus? Rouba. Porque quando você está abençoado, quando você está bem, quando tudo está dando certo, você bate no peito e diz assim: eu estudei, eu trabalhei, eu dei o meu melhor, eu dei meu sangue, eu dei meu suor, fui eu que fiz. E a glória de Deus está onde? Está vendo tudo isso aqui? Fui eu que fiz, fui eu que construí, fui eu que lutei, ninguém como eu. Você está roubando a glória de Deus. Porque aquele que não é orgulhoso, ele é humilde, ele diz glória a Deus, foi Deus que deu, foi Deus quem tirou, foi Deus quem deu, foi Deus quem tirou, não importa se ele me deu, não importa se ele me tirou, é dele, por ele, para ele, todas as coisas. O orgulho não te deixa reconhecer o seu erro, ele faz você se justificar e validar o seu erro. Tem gente que é tão orgulhosa, irmão, que ela cometeu um pecado e ninguém pode confrontar ela. Ela se indigna como indignou o rei. Não! E sabe o que ele faz? Ele começa a achar que todo mundo está errado. A igreja está errado, o pastor Pedro está errado, o apóstolo Paulo está errado, o apóstolo Pedro está errado, os anjos estão errados, eu estou certo. Eu vou fazer a minha interpretação bíblica. Sabe o que o orgulho faz? O que fez com o rei Uzias. O rei Uzias, depois que conquistou tudo, ele foi lá e pegou o incensário e foi lá apresentar incenso no lugar santo, atropelando todos os protocolos dos sacerdotes, dos homens de Deus. Porque era a única coisa que faltava para ele. Ele disse: eu estou tão abençoado que eu não preciso nem de pastor orar por mim agora. Eu sei tanto. Eu já estudei tanto. Eu estou tão rico que eu não preciso de pastor controlando meu dízimo. Eu mesmo vou controlar agora. Eu mesmo vou queimar o incenso. Você já conversou com alguém? Que ele diz para você assim: eu oro em casa. Eu queimo o meu próprio incenso, eu cuido do meu próprio dízimo, eu cuido da minha própria oferta, eu mesmo me abençoo. E ai de você se falar alguma coisa contra mim. Olha o orgulho. Você só conhece Jesus porque um pastor pregou o evangelho para você. Porque um dia alguém orou por você, alguém um dia pagou o preço por você, alguém um dia te ensinou a Bíblia. Alguém te evangelizou. E agora você não precisa de mais ninguém. Não precisa da igreja. Não precisa dos irmãos. Não precisa de pastor. Não precisa de mestre. Eu sozinho consigo queimar o meu incenso. O orgulho te torna independente. Esse foi o pecado de Lúcifer, independência de Deus. Esse foi o pecado de Adão, independência de Deus. Eu vou decidir o que é certo e errado para mim. Um dia tinha um homem, ele estava dirigindo, ele entrou numa rua,
e todos os carros estavam vindo contra ele, ele desviando de todos os carros, e ele gritou bem alto assim: não é possível que está todo mundo na contramão. Quem estava na contramão? O orgulho é uma doença espiritual. Preste atenção. No mundo físico, existem doenças que vão causando cegueira física. Quanto mais dias vão passando, a pessoa vai ficando cega, até perder totalmente a visão. Orgulho é uma doença espiritual que vai causando cegueira espiritual. Chega uma hora que ele não vê mais nada. Deixa eu falar uma coisa para você, o orgulho é terrível. O versículo mais aterrorizante que eu já li na Bíblia é a última parte de Juízes 16, 20. E os meninos vão colocar no telão. O texto vai dizer, escute, para mim, é o versículo mais assustador que pode acontecer. Diz assim que o Espírito se retirou dele e ele não tinha percebido. Última parte do versículo, coloca lá. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado. Ai, irmão, que triste. Quando Deus se retira do homem, ele nem percebe. Deus já não está mais com ele, ele não percebe. O Espírito Santo já não está mais com ele e ele nem percebe. O orgulho é um câncer espiritual que vai corroendo, vai destruindo, vai corroendo, vai destruindo, vai cegando, vai quebrando tudo espiritualmente na sua vida. Diga comigo, orgulho leva à destruição. Provérbios 16, 18. Coloca lá no telão. Provérbios 16, 18. A soberba, orgulho, precede a ruína. E a altivez de espírito precede a queda. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu quero falar de uns sintomas de quem está vivendo no orgulho. E eu vou dizer uma coisa para você. Se tem alguém dizendo aqui, essa palavra não é para mim, essa palavra é mais para você do que para qualquer um outro. Aquele que diz, essa palavra, pastor, não é para mim, você é o mais cego entre nós. Sintoma de que o orgulho está dentro do seu coração nesse exato momento. O espírito de criticismo. Teve gente que chegou hoje aqui, criticou a igreja, criticou o diácono. Ele não prestou atenção no culto, ele disse, essa música não está legal, ela não é bíblica, esse irmão está mal vestido, aquele sorriu para mim, aquele não sorriu, por que um sentou na frente? Ele só criticou. Se o criticismo criticou o pastor, criticou a água, criticou o púlpito, criticou o sapato, criticou o cabelo, você está embriagado em orgulho. Julga. Ele só vê erro nos outros. Ninguém presta, pastor não presta, pastor é tudo bandido, igreja é tudo hipócrita. Sabe de uma coisa? Ele está olhando no espelho e ele está criticando. Só que ele não sabe que é um espelho. Ele está achando que está criticando o outro. Toda vez que você apontou o dedo para julgar alguém, você está vendo o seu reflexo. Jesus disse, antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, arranca a trave do céu. Outro sintoma do orgulho é a superficialidade.
ele não aguenta profundidade. Ele não aguenta intimidade. Ele não aguenta ser confrontado. Ele quer o evangelho mais aguado possível. Existem igrejas que foram desenhadas para orgulhosos. Mas aqui, eu peço que o Espírito Santo venha quebrar os nossos corações. E que o espírito de humildade tome conta do nosso coração. Outro sintoma do orgulhoso, ele está sempre na defensiva e cheio de reservas. Eu vou assistir o culto. Se passar de 1h30, eu levanto e vou embora. Onde já se viu? Pastor, eu vou vir no culto. Sabe por que você vem no culto? Para poder sentir que está batendo cartão, para te dar uma amenizada na tua consciência. Mas na hora de se comprometer, você não se compromete porque você é orgulhoso e está cheio de reserva. Não conte com o meu tempo, pastor. Não conte com a minha oferta. Não conte com o meu dízimo. Não conte com o meu compromisso. Não conte com a minha fidelidade. Eu só venho quando eu quero, quando eu posso, quando eu faço. Tudo é você. O orgulhoso não consegue servir a ninguém, porque ele acha que todo mundo tem que servir ele. Ele não vai se rebaixar e pegar uma cadeira. Ele não vai se rebaixar a participar dos voluntários. Ele não vai se rebaixar e participar dos cursos da igreja, porque ele já sabe tudo. Exousia, eu já tenho teologia, dá licença. Ele não é ensinável. Enquanto o pastor prega, na cabeça dele ele está corrigindo o pastor. O senhor falou errado esse versículo aí. Não sabe de nada esse pastor. Ele tem... E quando ele chega... Se o dia que ele diz que quer servir, ele é mentiroso. Ele está pedindo um lugar para aparecer dentro da igreja. Ele quer um lugar de atenção. E ele é desesperado por atenção. E ele vem e mostra o currículo dele. Pastor, eu cheguei agora nessa igreja, eu fui ungido em 1986, eu fui consagrado em 1948, eu viajei, eu fiz, eu estudei, eu fiz. Ele passa o currículo dele, ele não quer servir, ele quer se aparecer. E se ele não recebeu o reconhecimento, sabe o que acontece? Ele se ofende. Eu fiz todos os cursos do Paulo Vieira, do Pablo Marçal. Eu sou um grande palestrante, coach andando de Corsa. Nem teu marido acredita que você é coach, nem tua esposa. E você vem jogar essa para mim, quer querer no meu púlpito? Aqui é lugar de palavra de Deus, de profeta, de gente ungida. Estás embriagado no teu orgulho. Ele se ofende. Deixa eu falar uma coisa para você. Gente que se ofende com tudo e toda hora está embriagado de orgulho. Porque ninguém pode ofender ele. Pastor me ofendeu, o diácono me ofendeu, o irmão me ofendeu, eu não vou na igreja porque alguém me ofendeu. Quer dizer que você nunca ofendeu ninguém? Você é tão perfeito que você não pode ser jamais ofendido. Eu não sirvo mais a igreja porque uma igreja me ofendeu. Eu não trabalho mais para Jesus porque uma pessoa me ofendeu. Jesus se ofendeu? Deus se ofendeu? Não, mas a igreja está cheia de hipócrita, está cheio de gente, só gente ruim, gente estragada. Ei!
Você é o pior deles. Pelo menos nós estamos aqui tentando melhorar cada dia, servindo a Deus. Vem tentar melhorar você também. Quer trocar de mulher? Ah, pastor, o senhor não sabe a mulher que Deus me deu. Então fique com o que o diabo está te dando. Pastor começa a pregar sobre dinheiro, o irmão faz cara de peixe morto na hora. Se ofende. A gente já está falando de dinheiro outra vez. Sabe por que você se ofende quando alguém fala de dinheiro? Porque alguém mexeu no teu santo. Porque eu estou mais de 20 anos na igreja e eu nunca me ofendi quando alguém falou de dinheiro, porque o dinheiro não está no meu coração. Se falar de dinheiro, mexe e estraga o teu culto, é porque o teu Deus é o dinheiro. Deus resiste ao orgulhoso, mas Ele dá graça ao humilde. Gente que se ofende, tudo se ofende. Ai, ai, todo mundo me fere, todo mundo me... Ai, ai. Tem gente mais insuportável do que está toda hora pisando em ovos. Ai, não vai ofender o irmão. Embriagado de orgulho. Eu não sou digno de ser ofendido. Esses irmãos hipócritas, essas igrejas, esses pastores vagabundos. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe o que Jesus disse? Aprendei de mim que sou humilde. Desceu da sua glória. Dono do universo. E ele desceu aqui na terra. Não sentou num trono. Aqui na terra. Ele pegou uma toalha. E começou a lavar os pés dos discípulos. Trabalhos que os escravos faziam naquela época. Eu vou falar uma coisa para você. Jesus lavou os pés de Judas. Aprendei de mim que sou humilde. Quando você diz assim, eu não vou na igreja porque lá tem Judas, você está dizendo que você é melhor que Jesus. Eu não vou servir a igreja porque tem gente errada lá, você está dizendo que você é melhor que Jesus. Ou seja, Jesus lava o pé de Judas e você não é capaz de lavar o pé do seu irmão, nem sequer congregar com ele e fica chateado quando ele te abraça e dá a mão para você. Lavar os pés, eu não vou me rebaixar. Servir, congregar, compromisso. Eu sou grande demais para isso, pastor. Eu sei mais que o senhor, apóstolo. Eu sei mais até que Deus. Se Deus disse para congregar, e eu descobri que Deus estava errado, que eu não preciso congregar, eu sei mais que Deus. Você é o Satanás. Porque o único que achava que sabia mais que Deus era Satanás. Era Lúcifer. E você está aqui com essa cara lavada, dizendo para mim que Deus está errado e você está certo? Deus mandou você se submeter às autoridades, você diz que não precisa. Deus mandou você ter só uma mulher, você diz que não precisa. Deus mandou você servir a tua comunidade, você diz que não precisa. Deus mandou você congregar, você diz que não precisa. Deus está errado. Você sabe mais do que Deus. Segunda Crônicas 25, 2.
Põe o teclado aqui para amenizar a situação, porque tá... Não traz café. Vem tecladista, pelo amor de Deus. Estou sentindo a presença forte de Deus nesse lugar. Isso. Faz mais um padzinho, filho. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Fez ou não fez? Fez. Porém, não com inteireza de coração. Que versículo. Que coisa. Esse versículo aqui mexeu comigo. Quando eu li isso hoje de manhã, eu falei, meu Deus, ele fez o que era certo. Ele obedeceu. Ele foi lá, seguiu a cartilha, bonitinho, ele congregou, ele dizimou, ele ofertou, ele primiciou, ele se submeteu, ele adorou, ele ajoelhou, ele cantou, ele fez tudo o que Deus mandou. Em que momento ele perdeu isso? Na verdade, o momento que Deus deu a vitória para ele, o coração dele se revelou, porque não foi com inteireza, não foi íntegro. Ele adorava e servia a Deus. E agora escute, porque existe uma grande diferença entre humilde e estar em estado de humilhação. Como assim, apóstolo? Nunca confunda a humildade com o estado de humilhação. Você já viu as pessoas que dizem assim: ah, sabe aquele irmãozinho, aquele pobrezinho bem humilde? Não confunda. Porque às vezes você está dizendo assim que ele é humilde, mas às vezes ele só está no estado de humilhação. Tira ele do estado da humilhação que você vai ver se ele é humilde. Você pega lá um rapazinho, põe lá de ajudante de pedreiro. Ai, humildezinho, olha lá, ele pegando o carrinho de mão, olha lá ele fazendo a massa, batendo a massa, carregando as britas. Olha, meu Deus, ele chega cedo. Aí um dia você faz assim, agora você é encarregado da obra. Ele sai xingando, batendo, cuspindo em todo mundo. Ele não era humilde. Ele estava no estado de humilhação. E no momento que foi entregue a ele a vitória, a soberba entrou no coração dele. E agora ele humilha todo mundo. Nunca foi humilde. Por isso, pobreza e humildade não é sinônimo. Pobreza é sinal de humilhação, não de humildade. Agora escute. O rei Amazias estava no estado de humilhação. Ele pegou o reino destruído. Ele sabia que se Deus não fosse com ele, ele ia morrer nos próximos dias. Então ele disse, opa, eu vou obedecer tudo que Deus fizer. Deus, olha como é que eu estou comportado. E Deus foi dando bênção, foi dando vitória, porque ele era o rei, Deus precisava abençoar o povo. Mas no dia que ele ganhou a batalha contra os edomitas, ele disse, Deus, olha o que o orgulho faz. E não pense que fez só com Amazias. O orgulho é tão poderoso, que o orgulho faz o seguinte, Deus, obrigado porque o Senhor me trouxe até aqui, mas daqui para frente eu tomo as rédeas, dá licença. Agora é do meu jeito. Não preciso mais das tuas instruções. Ah, você acha que é só Amazias que faz isso? Nenhuma, nem 5, nem 10, nem 50. Eu já vi isso acontecer nesses últimos 5 anos dessa igreja. Mais de 100 vezes. Aqui. Está acontecendo nesse exato momento. Com muita gente. Quantos chegam no estado de humilhação nessa cadeira? Arrebentados. Destruídos. Arruinados. Endividados. Doentes. Morrendo. Casamentos acabados.
E ele diz: Deus, eu vou fazer tudo certinho. Deus, eis-me aqui, apóstolo, 50 nações. E a gente ora, e a gente busca, e vem na oração da madrugada, e vem na vigília, e vem nos 21 dias, e a gente fala assim, e ele já sobe aqui dizendo: Deus me curou, Deus me libertou. Gente que estava endemoniada, que nós arrancamos 7 demônios. Gente que estava na miséria, não tinha o que comer. Gente que nós pagamos um aluguel, que nós ajudamos, que nós fizemos de tudo. No dia que ganha uma comissão, no dia que recebe uma promoção, o coração dele diz: Deus, obrigado porque o Senhor me trouxe até aqui, o Senhor tirou eu da minha humilhação, mas agora, estou com a vontade de chamar meus amigos do mundo e descer a cerveja. Estou com a vontade de ir lá pro acampamento Farroupilha e, sabe, assim, estou com aquela... Eu estou bem, eu estou próspero, eu tenho dinheiro, sabe? Eu estou com vontade de voltar para os deuses que são vazios, que não servem para nada, que nunca me deu uma vitória, mas eu estou com vontade de adorar eles. Eu estou com vontade de escutar uma música do mundo de novo, sabe? Eu estou com saudade daquela musiquinha do mundo. Eu estou com saudade da minha ex-namorada. Eu estou com saudade de uma noitada, não vai acontecer nada. No dia que era para você agradecer a Deus. Escute, o orgulho revela o mais profundo estado de ingratidão. No dia, tem gente que chegou aqui, que não tinha uma bolacha para comer, que não tinha comida, que estava ferrado, que pediu socorro. O pastor foi lá, ajudou. O pastor foi lá, pagou uma conta. O pastor foi lá, não tem dinheiro para exousia, faz exousia. Toma aqui, estuda, aprende a pregar, aprende a ler a Bíblia, aprende tudo. E agora que ele já está bem, os irmãos chegam: pastor, lembra daquele irmão que o senhor pagou conta, que o senhor deu estudo, que o senhor ensinou, que o senhor levou para a tua casa, que o senhor deu um churrasco, que ele dormiu lá na cama na tua casa. Saiu com um monte de irmão, abriu uma igreja lá na esquina. Orgulho revela os níveis mais profundos de ingratidão. Pastor, qual que é o primeiro sinal que o orgulho entrou no meu coração? Estou te dando um grande alerta hoje à noite. Primeiro grande sinal que o orgulho já está tomando conta de você é a indiferença. Indiferença. Como assim, pastor? Tanto faz se eu oro ou não oro. Os resultados eu mesmo produzo na minha vida. Tanto faz se eu vou na igreja ou não vou na igreja, se eu ficar um mês aí na igreja ou não. A indiferença. O pastor manda levantar a mão. Só para falar que eu não levantei, eu vou pôr só assim. Só. Nem do umbigo eu vou passar. Porque o teu Deus é o umbigo mesmo, então não pode passar do teu Deus. A indiferença. Pregação do pastor aí. Esse pastorzinho aí da barbinha aí, não sei. Diferença. Tanto faz se eu vou na igreja ou não vou. Tanto faz se eu oro ou não oro. Tanto faz se eu jejuo ou não jejuo. Tanto faz se eu peco ou não peco. É a mesma coisa. Tanto faz. Tanto faz se o pastor ora por mim ou não ora. Tanto faz se o pastor me dá a bênção apostólica e a bênção sacerdotal, ou se eu vou embora antes. Tanto faz. E daí? É uma
uma indiferença. O orgulho já começou a entrar no teu coração. Porque se você lembrar muito bem, na época que você era humilde, você dizia assim: eu não posso viver sem tua presença, eu não posso viver sem orar, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Quando o pastor dizia: levanta a mão, você era o primeiro. Quando o pastor dizia: vamos ajoelhar, você era o primeiro. Quando dizia: vamos ofertar, você era o primeiro. Não era indiferente. A vida espiritual para você era tudo. E agora, tanto faz. Você é independente. Com a bênção de Deus ou não, você que manda na sua vida. Com o pastor orando por você ou não, os resultados é você que vai determinar na sua vida. Você é tão bom, tão independente, tão grande, tão acima da igreja do Senhor Jesus Cristo. Para de criticar a igreja do Senhor Jesus. Para de odiar a esposa de Jesus. Tem Judas sim dentro da igreja. E talvez você que saiu seja um deles também. Então cuidado. Lembra quando você não podia viver sem os irmãos? Final de semana era com os irmãos. Vamos fazer um churrasco lá em casa. Vamos junto na vigília. Vamos junto na célula. Vamos junto. Vamos participar do evento. Vamos. A tua vida agora é indiferente. Esse final de semana não vou na igreja, porque meus amigos me chamaram para tomar cerveja. Esse domingo não vou poder ir, porque vai ter um bailão. Vai ter o sertanejo. Esse final de semana eu estou com vontade de beber. Eu não vou no culto, não. Mas se você não for, tanto faz se eu vou ou não vou. Indiferente. O orgulho já entrou no teu coração. Você já é independente de Deus. Você já não precisa de nenhum irmão. Você não precisa de igreja. Você não precisa de pastor. Você não precisa de santidade. Você é autossuficiente. E sabe o que vai fazendo o orgulho no teu coração? Diga comigo: orgulho tira a sensibilidade. O orgulho é tão a desgraça maior que existe nesse mundo, que você vê um milagre na sua frente e você fica indiferente. O irmão está chorando aqui. Eu fui curado, e você está aí com essa cara de peixe morto. Eu estava morrendo, mas Jesus me curou. Que hora que esse culto vai acabar? O orgulho te tornou duro, seco, impenetrável o seu coração. O maior milagre não te comove. Uma alma diz que aceitou Jesus, vem no altar e você diz: vamos aproveitar para vazar. Vale mais que o mundo inteiro. Se você não se alegra quando uma alma vem nesse altar se render a Jesus, você está morto espiritualmente. O dia que eu não celebrar mais uma alma aceitar Jesus, meu ministério acabou. Não sirvo mais para nada. Porque a única razão que Deus me chamou é para pregar o evangelho a toda criatura, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa igreja nunca vai ser um clube social, nunca vai ser um salão de festa gospel. Aqui nós vamos chamar as almas para o arrependimento. Eu quero falar para você do processo do confronto de Deus. Quem aqui tem algum calo? Eu tenho um calo aqui, ó, da minha aliança. Toda vez que eu fecho a mão, minha aliança bate aqui e vai fazendo um calo. Bem duro agora. Agora nem sinto mais. Alguém tem algum calo? De trabalho, de academia, ou de caminhar, na Joanete? Se eu pegar uma agulha
enfiar ela no teu braço. Agora, aí onde você está, você vai gritar, ai, ai. Vai doer, sim ou não? Teu braço está sensível. Quando você erra, quando você peca, quando você desobedece a Deus, quando você vai pelo caminho errado, o Espírito Santo vem e Ele mexe com você, e é igual aquela agulha. E a primeira vez o confronto dói, você se fala, meu Deus, que horror o que eu fiz. E você continua fazendo, o Espírito Santo vai de novo, e dói de novo, a terceira vez dói de novo, a quarta vez dói de novo, a quinta vez dói um pouco menos. A 10ª vez, menos. A 30ª vez, praticamente você não sente mais. Teu corpo já anestesiou. Teu espírito não sente mais o confronto do Espírito Santo. O segundo passo, quando o Espírito Santo não consegue mais te convencer de pecado, juízo e justiça. Você está à beira do precipício, você está quase ao ponto de ser irremediável e cauterizar a sua mente. Mas Ele ainda tem um processo para te ajudar. Ele vai para a segunda etapa. Ele te confronta através da palavra. Ele vai usar um versículo. Você vai estar passando o Instagram. E vai sair um pastor, alguém, e vai trazer uma palavra, e você vai retirar bem rápido. A palavra vai entrar em confronto. Se não surtir efeito, Deus vai passar para a terceira etapa. A terceira etapa, Deus vai usar um profeta para colocar o dedo na sua cara e te confrontar. Porque o Espírito Santo não fez efeito. A palavra não fez efeito. Agora o profeta vai olhar no seu olho e vai dizer assim: você está errado. E Deus está te chamando para o arrependimento. E essa é praticamente a última etapa. Tem gente que hoje é a última oportunidade, e eu estou sendo esse profeta na sua vida. Pastor, o que resta após profeta confrontar? O Espírito Santo confronta, não resolveu. A palavra confronta, não resolveu. O profeta confronta e não resolveu. Qual é o último passo? Juízo. Deus vai te quebrar. Se você não se quebrantar, Deus terá que te quebrar. Sabe o que diz a Bíblia? Que um coração contrito e humilhado Deus não resiste. Mas o coração soberbo Ele não suporta. É o oposto. Eu te pergunto, o que é mais fácil? O que é mais fácil? Simplesmente dizer: Deus, eu errei, eu pequei, me perdoa, me restaura? Ou você ficar a vida inteira dizendo que o pastor está errado, a igreja está errado, a culpa é de todo mundo, e ficar a vida inteira aí se autodestruindo no teu orgulho? O que é mais fácil? É mais fácil se humilhar. É mais fácil ser humilde. Para de terceirizar a culpa. Quando você terceiriza a culpa, a única coisa que você está dizendo é que você está caindo no mesmo buraco que aquela pessoa. Só isso. Sabe o que a pessoa orgulhosa faz? Ela não perdoa, nem pede perdão. Jamais. Quando Deus confronta ela, tem gente agora nesse exato momento, estou falando com você nessa pregação,
E você está se justificando. Ah, pastor, o senhor não sabe a igreja que eu congreguei. O senhor não sabe o pastor que eu tive. O senhor não sabe da família que eu vim. O senhor não sabe o que eu fiz. Mais justificativa. E essa justificativa não vai te levar a nada. Se você se humilhar hoje. A Bíblia diz que Deus, Ele é tardio, Ele demora em irar-se, mas Ele é rápido em oferecer misericórdia. Ele não está aqui para te oferecer juízo, Ele está aqui para te oferecer misericórdia. Aleluia. Você pode dizer graças a Deus. Aprendei de mim, que sou humilde, disse Jesus, que sendo o Rei da Glória, o louvor sobe por favor, sendo o Rei da Glória, lavou os pés até de Judas, até dos imperfeitos. Jesus te ama nessa noite. Você pode viver com esse seu orgulho e nunca desfrutar da glória de Deus e viver na lepra. Ou você pode voltar ao primeiro amor. Só vai voltar ao primeiro amor aquela liberdade. Tem gente que nunca nem sentiu isso. Mas é tão bom levantar as mãos e adorar a Deus. É tão bom olhar nos olhos dos teus irmãos e dizer assim: eu preciso de você. Você lembra daquelas musiquinhas que a gente cantava? Eu preciso de você, você precisa de mim. Somos corpo. Onde está esse primeiro amor? Quem são seus amigos? O último amigo que te mandou mensagem, dá uma olhadinha depois no teu WhatsApp. Ele te chamou para a igreja, ele te chamou para orar, ele te chamou para a vigília, ele te chamou para a oração, ele te chamou para o retiro de casais. Que tipo de amizade você tem hoje? Ou seja, você não conseguia viver com o irmão hipócrita na igreja, mas consegue viver com um pegador que está traindo a mulher dele e te incentivando também. Tem sentido o que você está falando, cara? Eu não consigo conviver com gente hipócrita, mas consegue viver com gente corrupta, com gente suja, com gente que pratica maldade, com gente que pratica todo tipo de pecado. Esse você consegue conviver. Não dá para te entender. Eu queria te convidar a ficar de pé nessa noite. Aprendei de Jesus.